Eu flagrei tudo. Andrés Gomes saindo de São Januário, fora de combate. Renato Portaluppi pode ter problemão. Eu vou trazer para vocês informações importantes sobre o Paysandu, próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil. E é amanhã, hein? E vou falar também sobre o Campeonato Brasileiro, fechamento da rodada. Aonde o Vasco está, você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando com tudo nessa segunda-feira, logo pela manhã, para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco. É claro que eu preciso muito do seu joinha. O seu like avisa para a plataforma que o nosso conteúdo é de Vasco e traz mais vascaínos apaixonados assim como você. Então, se você é vascaíno apaixonado, corre ali no like, eu quero ver se realmente você está apaixonado pelo nosso Vascão. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Você também fará parte do canal que foi criado e idealizado somente para você que é vascaíno. Se você não for vascaíno, não precisa deixar o seu like e nem a sua inscrição. Mas se você for Vasco de verdade, corre lá, é de graça, beleza? Olha só, hein? Eu flagrei tudo. Andrés Gomes saindo de São Januário, a reação da torcida. E tem uma coisa e um diferencial no jogador que eu acredito muito que faça a diferença. Problemão na cabeça de Renato Portaluppi, fora de combate. E eu vou trazer notícias importantes sobre o Paysandu. Vocês não vão acreditar aonde eu estive para buscar para vocês todas essas informações. Rodada finalizada, vamos atualizar a tabela e muito mais. Mas olha só, falando sobre o Campeonato Brasileiro, né, que a gente vai ter que virar a chave para a Copa do Brasil, ele se encerra, né, agora, né, essa rodada e agora vira a chave para a competição que o Vasco chegou na final ano passado. Se o Vasco chegar na final esse ano também, jogará Libertadores no próximo ano, porque a Copa do Brasil ela dá duas vagas. O finalista e o semifinalista avançam para a Libertadores da América. Então, é muito benéfico nesse momento, né? Principalmente para o Vasco. Uma briga aí pela Libertadores, a Copa do Brasil, se o Vasco passar do Paysandu, já avança para oitavas de final. Então, terminamos aí o Campeonato Brasileiro, né? Que é nesse final de semana, com o Palmeiras líder com 29 pontos, o Flamengo com 23, temos aí o São Paulo, né, e o Fluminense em terceiro, o São Paulo em quarto com 20, o quinto é o Bahia também com 20, o Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras com 19, é o sexto, o sétimo é o Coritiba com 19, o oitavo é o Bragantino com 17 e o Botafogo é o nono e o Vasco é o décimo com 16 pontos. O Cruz Maltino em décimo colocado literalmente no meio da tabela de classificações. O Vitória é o 11º com 15, o Atlético Mineiro é o 12º com 14, o Grêmio é o 13º com 13, o 14º é o Inter também com 13, o Santos é o 15º também com 13 e o Cruzeiro é o 16º, primeiro fora da zona do rebaixamento também com 13, tá? Vale lembrar que o Cruzeiro vem se recuperando, venceu o Grêmio em casa. O Corinthians abre a zona de rebaixamento com 12 pontos, é o próximo adversário do Vasco. E o Corinthians tem problemas, né? Foi julgado no STJD e não terá o estádio, né? Aí à disposição do Vasco Itaquera. O Vasco vai jogar contra o Corinthians, muito provavelmente com portões fechados e em outro local. Vamos estar de olho aí para atualizar vocês sobre esse caso. E depois do Corinthians, o Mirassol, que venceu com 9 pontos, é o 18º, o 19º é o Remo com 8 e a Chapecoense, lanterna também, com 8 pontos. Esse é o Campeonato Brasileiro de 2026, os Gigantes da Colina no meio da tabela, sempre de olho, né? Agora na parte de cima, vamos torcer para que tudo dê certo. E claro, lembrando que o próximo adversário é o Corinthians em São Paulo, mas por enquanto não em Itaquera. Tomara que não seja, né? Tomara que o Corinthians não consiga recorrer, consiga uma liminar, enfim. Vamos torcer para que o Vasco enfrente o Corinthians longe de Itaquera. O Vasco que da última vez que jogou lá empatou, né? E não conseguiu ali o título da Copa do Brasil. Beleza? Olha só, Andrés Gomes saindo de São Januário trouxe uma reação muito interessante. Nada escapa das nossas câmeras, né? Eu estou em São Januário todos os jogos
Então a gente flagrou ali o Andrés Gomes saindo ali de São Januário, indo para sua casa, e olha a reação do Andrés Gomes com a torcida do Vasco. Eu vou deixar um pedacinho do vídeo aqui para você. Essa reação do Andrés Gomes com o torcedor vascaíno, ela não é isolada. Não foi só aí que aconteceu. Eu venho acompanhando os jogos de fora de casa do Vasco, em casa também, e observo muito o Andrés Gomes sendo muito atencioso com o torcedor vascaíno. E claro, o resultado disso tudo é confiança, o torcedor confia no jogador e o jogador vive uma grande fase. O Andrés Gomes é um dos jogadores mais humildes em relação a atender o torcedor vascaíno desse elenco. Posso testificar isso, que eu estive em Belém do Pará, onde o Vasco encara amanhã o Paysandu, mas encarou o Remo pelo Campeonato Brasileiro na semana passada, e o Andrés Gomes fez questão, tá? Ele fez questão de sair do ônibus e ir lá no torcedor do Vasco, atendeu um por um, tá? Não só o Andrés Gomes, também o Paulo Henrique fez a mesma coisa, enfim. Mas o Andrés Gomes tem aí, ó, nesse momento a sua melhor fase, deve ir para a Copa do Mundo, e tá aí o segredo: humildade, trabalho, e sendo aí um jogador que muito atencioso com o torcedor vascaíno, tem muito carinho. Parece que o Andrés Gomes conhece, sabe muito bem qual é o maior ativo desse clube. Parabéns, Andrés Gomes, foi flagrado ali saindo de São Januário, dando carinho ao torcedor vascaíno. É o melhor jogador do Vasco no elenco, disparado, e claro, o torcedor não tem dúvidas nenhuma. O Andrés Gomes é o cara do momento, com a camisa número 11 do Romário. E claro, né, a gente tem que observar uma coisa: é um atleta muito bom, é um grande jogador nesse momento. Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião. Olha só aí, momento importante: o técnico Renato Portaluppi pode ter o desfalque de Paulo Henrique. Fora de combate, será que o lateral direito não vai para o jogo e vai deixar Pumita Rodrigues dominar a lateral direita do Cruz Maltino? É o que parece. Em avaliação no CT Moacir Barbosa, o Paulo Henrique, com dores no joelho, não deve viajar, não deve estar em Belém do Pará, onde o Vasco encara o Paysandu. Vamos ficar de olho, porque a situação é muito séria e exames estarão sendo feitos. E vamos torcer para que não seja nenhuma lesão, né? Principalmente nesse momento da temporada, em que o Vasco precisa muito dos dois laterais. O Renato Gaúcho já falou várias vezes nas coletivas que conta com os dois laterais para a temporada. Ele está super satisfeito com a lateral direita do Vasco, com Puma e PH, um dando opção e o outro sendo titular, e vai ter esse vice-versa o tempo inteiro na temporada. E do outro lado, Cuiabano e Piton também fazendo uma boa dupla, né? E em alguma ocasião, né, num jogo, o Renato até mesmo dobrou os laterais jogando juntos para otimizar essa marcação e melhorar os setores destinados. Então, de olho no PH, fora de combate contra o Paysandu, muito provavelmente seja confirmado esse problema para Renato Portaluppi. Olha, eu estive com o técnico do Paysandu. Você acredita nisso? Ele revelou tudo. O técnico do Paysandu, o Júnior Rocha, revelou tudo o que a gente precisava saber para o duelo contra o Vasco. Vasco contra o Paysandu lá no Mangueirão. E olha, eles vêm com força máxima. O Paysandu vem com o mesmo time que jogou contra o Brusque na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e vem com força máxima para enfrentar o Vasco. Vamos ficar de olho aí e vou trazer para vocês aqui a minha conversa, meu encontro com o técnico do Paysandu, que revelou tudo para nós, torcedores vascaínos. Júnior, boa noite. Boa noite. Você falou das questões organizacionais aí do planejamento da temporada por conta das competições e falou sobre a mescla de jogadores, né? Até Perfeito. Deu uma previsão aí da próxima partida, mas se aproxima uma competição muito importante, muito rentável, que é a Copa do Brasil no dia 21 contra o Vasco, aqui em Belém do Pará. Já existe um planejamento para essa partida? Vai com força máxima ou vai priorizar o Campeonato Brasileiro? Cara, eu acho que ficou claro assim para todo mundo que a Copa Verde, que a Copa Norte, não, que a gente deixou de lado, mas a gente planejou minutar os mais meninos da base. Então, assim,
Hoje, a Série C é o grande objetivo nosso, que é voltar para onde o Paysandu não devia ter saído, que é a Série B. Mínimo Série B. Pela sua torcida, grandeza. A Copa do Brasil, a gente alcançou a 5ª fase, coisa que o Paysandu nunca tinha alcançado na sua história. Queremos mais. E tem a Copa Norte no meio dessas 2 competições, hein? Então nós vamos ter que mesclar, meu. Não tem como repetir quarta-feira a mesma equipe que jogou hoje. Não tem, esquece. Não dá. Tem atletas que andaram demais e a partir de amanhã a gente começa a definir. Sábado temos de novo Barra e terça o Vasco. Então, assim, a tendência é que essa equipe que jogou hoje jogue sábado e terça. E de quarta nós vamos mesclar o máximo possível que a gente consiga aí. Obviamente, quem não jogou hoje, estava no banco ali, provavelmente vai jogar com alguns meninos. Mas essa equipe aqui que jogou hoje, provavelmente vai jogar sábado e terça.